Vereador denuncia Lula por racismo por 3 vezes. Vamos ver se a mesma justiça que processou, condenou Bolsonaro, vai ter a mesma atitude agora com o Lula. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, denunciou Lula por racismo por 3 vezes. Essa denúncia foi feita ao Ministério Público, o mesmo órgão que denunciou Bolsonaro por racismo. Depois ele acabou sendo absolvido em primeira instância e condenado na sequência. Inclusive, se você não sabe, ele foi condenado pelo mesmo juiz que ficou famoso quando mandou soltar o Lula. Lembra, o Lula estava em Curitiba, preso, e aí num final de semana, um feriado, uma coisa assim, um juiz que estava de plantão numa canetada, ele sozinho mandou soltar o Lula. Naquela ocasião, só para você recordar, a Polícia Federal não soltou o Lula e esperou que o TRF-4 de Porto Alegre se manifestasse. Foi derrubada a liminar e o Lula continuou preso. Mas esse mesmo juiz daquela época, que foi muito chamado de amigo do Lula, agora condenou o Bolsonaro em segunda instância, já em grau de recurso, a pagar 1 milhão em indenização por, teoricamente, ter praticado racismo. O detalhe é que ele estava falando com um amigo, né? Inclusive que foi testemunha de defesa dele, a suposta vítima do racismo. Para condenar, o juiz falou que o racismo é um dano coletivo e não individual. Em relação ao Lula, será que é assim também? Acompanhe comigo aqui, você está vendo a manchete, né? Mostrando aqui no Metrópolis essa denúncia do vereador, mas agora vamos ouvir o próprio vereador falando para a gente a respeito da denúncia. Acompanhe o que fala o vereador de Curitiba, o Guilherme Kilter. Eu denunciei o Lula por racismo ao Ministério Público. Depois do Bolsonaro ter sido condenado a pagar R$1 milhão por racismo recreativo, o mínimo é que o Lula pague 3 vezes mais. E pior, Bolsonaro foi condenado por uma brincadeira que fez com um amigo. Ou seja, nem a vítima se sentiu ofendida, mas o MP denunciou ele mesmo assim. Por isso, eu denunciei o Lula ao mesmo Ministério Público por ter agradecido pela escravidão. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Por falar que uma jovem negra gostava de um batuque. Uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. E por falar que um negro sem dente não é bonito. Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente. E ainda negro. Agora, quero ver se o Ministério Público acata a minha denúncia e dá o mesmo tratamento ao Lula que deu pro Bolsonaro. Ou se será parcial para proteger o Lula. Pelo menos, a minha parte eu fiz. Compartilhe esse vídeo se você apoia que o Lula também seja condenado por racismo e me siga para acompanhar os desdobramentos dessa denúncia, porque eu vou mantendo vocês aqui atualizados. Tá aí a denúncia, tá aí o Kilter, ele que é uma das grandes promessas da direita no Paraná e no Brasil, né? Jovem ainda, vereador em Curitiba, provavelmente vai ser deputado já nas próximas eleições. Ele falando a respeito desta denúncia que ele fez ao Ministério Público pedindo que se abra um processo contra o Lula. Ele acusou o Lula de racismo por 3 vezes, são 3 situações, né? Na verdade, se buscar tem bem mais, viu? Se pegar a história do Lula tem bem mais. Além disso, essa história de racismo é uma coisa chega a ser nojenta, né? O racismo é uma coisa nojenta. Mas o Bolsonaro estava brincando com um amigo, inclusive o amigo com quem ele brincou, que frequentava a casa dele, que frequentava o gabinete dele, foi testemunha de defesa dele. Mas o juiz acha que, quando ele brincou com o amigo, ele ofendeu todas as pessoas negras, né, de forma coletiva. Mas e o Lula? Vão dizer, mas era uma apoiadora do Lula, a menina lá da história do batuque, mas não teria ofendido todos os negros? Mas o homem que da foto era um apoiador do Lula, talvez? Mas e os demais? Será que a justiça vai ter a mesma atitude agora com o Lula que teve com o Bolsonaro? Mais que isso, se você pensa realmente em racismo, o estranho é que o Bolsonaro tem lá o Hélio Negão, que é um dos melhores amigos que ele tem, que hoje, inclusive, está virando noites orando na frente da casa do Bolsonaro. Tem o Sullivan, que é esse rapaz que foi acusado do Bolsonaro de ter praticado racismo contra ele, que é amigo de frequentar a casa do Bolsonaro e da família, e vários outros. E o Lula? Quem é o amigo negro comum do Lula? Gente, eu não estou falando de jogo de interesse, estou falando de amigo, pessoa que frequenta, que está do lado. Quem? Qual é o amigo negro que o Lula tem? Que você diga, não, aquele lá é amigão do Lula. Qual? Diz para mim aí nos comentários. Em relação também, eu quero perguntar para você, será que o Ministério Público vai fazer a denúncia e a Justiça vai tratar o Lula da mesma forma que tratou o Bolsonaro? Olha, eu quero parabenizar aqui o Guilherme Kilter, porque no mínimo, ele vai provar mais uma vez
a hipocrisia da justiça brasileira. A hipocrisia da justiça que condena um e absolve o outro em situações idênticas. E eu acho que isso vai ficar comprovado. E acho que é só isso. Não acredito de forma alguma que a justiça vai processar o Lula, porque o Lula tem um salvo-conduto para falar o que quer. Para falar o que quer de Pelotas e ser homofóbico, para falar o que quer de mulheres, né, que segundo ele tem aquilo duro e as próprias mulheres apoiam. O filho dele tem salvo-conduto para bater na esposa e é aplaudido pelas mulheres que tanto defendem, né, o empoderamento feminino. E na questão aqui racial não vai ser diferente, a questão de racismo não vai ser diferente, acredito eu. Mas no mínimo, a hipocrisia da esquerda e a hipocrisia da justiça vai ficar mais uma vez demonstrada, e dessa vez através de documentos, de um processo aí com o Guilherme Kilter. Então parabéns ao vereador, e aí diz para mim a sua opinião, o que é que você espera, né? O que você imagina de tudo isso. Grande abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, e até o próximo vídeo.